Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17, que diz assim: E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, que Ele vai cumprir, meus irmãos, o que Ele prometeu na tua vida. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de mim e de você viver o que Ele prometeu na nossa vida. Porque vai ter um tempo que você vai estar esperando a promessa, e mais vai ter um tempo que você vai ter que viver a promessa. E nessa noite, meus irmãos, chegou o tempo de mim e de você viver o que Deus prometeu na tua vida. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus não é um para que minta, e muito menos é um para que venha se arrepender. Então que nessa noite você só descanse no Senhor. Porque o que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos. E que você só descanse, meus irmãos. Porque o que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai fazer, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo de viver o que Ele prometeu na nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Mas que você aprenda a confiar no Deus que você serve, meus irmãos. Porque quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. Porque muitas das vezes a gente fica com dúvida. A gente fica achando, né? Será que vai acontecer? Será que Deus vai cumprir? E você tira a dúvida do meio. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Porque o tempo é dEle. A hora é dEle. É no tempo dEle, não é no meu tempo, não é no teu tempo. Mas Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer, né, se apressar. Quer que Deus faça logo, quer do nosso jeito. Mas não é do meu jeito, nem do teu jeito não, meus irmãos. É do jeito dEle. É na hora dEle. Mas de uma coisa é certa, meus irmãos. Que Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Porque Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém, meus irmãos. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Porque o que Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. Então que nessa noite você só descanse nele. E aprenda a confiar no Deus que você serve. Porque o que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai fazer. Porque é no tempo dEle. Não é no meu tempo, nem no teu tempo não. E que você não se precipite. Que você não queira antecipar a promessa de Deus na tua vida. Você espere nele. Porque Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E que você aprenda a confiar no Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Amém, meus irmãos? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas
Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, glória! Nessa noite, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só Ele faz, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, Deus Ele faz. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Deus Ele é fiel, meus irmãos. Então que nessa noite você só descanse no Senhor. Porque você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque chegou o nosso tempo de cantar, meus irmãos. De sorrir. Porque Deus Ele morreu naquela cruz, meus irmãos. Não foi para mim você sofrer, não. Foi para fazer a mim e você feliz. E nessa noite, meus irmãos, eu e você vamos ser felizes. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos, de ser feliz. De cantar o hino da vitória. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Para que você possa ser feliz. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, Deus Ele faz por mim e por você. Então que nessa noite você só descanse nele. E se aquiete. E vá dormir tranquilo. Porque, meus irmãos, eu e você vamos cantar o hino da vitória. E vamos agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter lido essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.